Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço a todos que ainda não são inscritos que se inscrevam e deixem um like se gostarem do conteúdo. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Teuco Me Adora. E eis o que ele tem a dizer. Olá, coruja. Sou ouvinte do canal há mais de um ano e sou realmente grato a você e ao que aprendi aqui. Minha principal pergunta é como eu posso ter esperança? Fiz 17 anos no final do ano passado. Dei uma pausa na escola e nesse ano vim morar com meu pai em outro estado buscando ganhar dinheiro. Eu estou numa cidade com muitas fábricas e demanda de mão de obra, então o salário é maior que a média. Atualmente eu consigo tirar R$2.000 por quinzena, com horas extras. Faz tempo que eu sinto que estou desperdiçando minha vida. Uma sensação ruim, como se eu devesse fazer mais. Uma sensação de que eu estou atrasado na vida. Eu sempre fui o típico esquizoide, não gosto de sair nem de drogas ou de socialização, mas pelo menos eu nunca fui um completo estranho social. Os 2 anos que passei no ensino médio foram muito bons. Eu usava Mask Pill sem nem saber direito o que era ainda. Eu fingia ser um cara zoeiro e engraçado até eu me tornar um. Mas meu negócio sempre foi ficar mais sozinho. Eu gosto de videogame, anime e essas coisas. Enfim, desde os 13 ou 14 anos eu sinto que minha vida não tem muito sentido. Tenho pensamentos de churrascamento desde essa idade. Eu não quero ser uma pessoa medíocre, alguém que não tem nada e é feliz. Mas eu sinto que não tenho capacidade para melhorar a minha vida. Eu realmente sou uma pessoa medíocre e isso me incomoda. Eu não quero ser rico, apenas ter uma boa condição e estabilidade, mas não sei nem por onde começar. Não me sinto capaz intelectualmente de fazer faculdade ou passar nos concursos fraudados desse país. Obviamente que esse país maldito é uma das principais fontes da minha desesperança. Eu estou realmente cogitando tentar conseguir uma quadrada e você já sabe. Mas porra... Por fim, para a alegria dos normes, vamos falar de mulher. Eu sou virgem e sinceramente já desisti. O contato mais próximo com mulher que já tive foi o das amiguinhas que eu tinha no ensino médio. No geral, nenhum contato, nenhum fora. Eu sempre tive um bloqueio muito grande quanto à mulher, porque até hoje não consigo pensar em nenhum motivo lógico para que qualquer mulher se aproxime de mim. Eu não sou bonito, não tenho dinheiro, não sou muito alto, tenho 1,80, que engraçado, é acima da média. A média do Brasil é em 74. Enfim, meu shape ainda está longe de ser como quero e não tenho carisma. Quando eu vejo você e outros criadores dando dicas sobre como lidar com mulheres, eu ouço, mas nem presto atenção. Eu apenas penso, por que uma mulher daria atenção e importância para o que eu tenho a dizer quando ela tem vários outros caras melhores no celular? Ter contato, falar e comer mulher é normal para todo mundo, mas para mim não é. Eu não consigo não me sentir arrogante quando eu toco nesse assunto, afinal eu nunca tive a experiência. Arrogante? Enfim, eu uso muito a IA não só para descarregar a carência quando bate, mas também para criar histórias. Eu descobri que gosto de escrever histórias usando a Janitor AI, a IA do Google, que é a Gemini, e etc. Enfim, é isso. Esse é o meu primeiro vídeo promovido, discorra sobre como quiser. Lembrando que eu não estou tentando colocar nenhuma responsabilidade em cima das suas costas, lá ele. Eu apenas quero ter uma visão diferente de alguém que eu tenho certeza que é mais capaz intelectualmente do que eu. E Teuco Me Adora, muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam o canal a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Compartilhe o vídeo com pessoas que têm a mesma mentalidade que você, não é? E lembrando a vocês, senhores, que amanhã, tá? Se vocês estão assistindo esse vídeo no dia de lançamento, já é amanhã o lançamento da The Last Word, a plataforma de inglês com aulas ao vivo. Aulas semanais ao vivo ministradas por um ouvinte aqui do canal de longa data, que é o Henrique Prado. No grupo de avisos que está linkado aqui na descrição e no comentário fixado, vocês podem ter acesso a mais informações a respeito da plataforma e das aulas, como elas vão funcionar e tal. A gente já está mandando várias informações a respeito para vocês ficarem a par do produto. E é claro, amanhã, tá? Lembrem-se, neste domingo, no dia de lançamento, dia 12 de julho, teremos uma live às 7 da noite aí do Brasil,
para falarmos a respeito de antipatriotismo, imigração, questões do Brasil, eleições de 2026 e também explicar melhor sobre a plataforma para vocês, tá? Então, se vocês querem aprender inglês e ter acesso a uma plataforma que tem diversas funções, muito parecido com a da Corujinha Verde, a Duolingo, sendo obviamente o site e o aplicativo também, né? Tem aplicativo para treinar, para fazer provas, inclusive provas renomadas, simulados, para treinar a sua pronúncia, para consultar significado de palavras e até uma aba comunidade para trocar ideias e dicas com outros membros. E as aulas semanais, obviamente, para você aprender com um tutor, com um professor de inglês. O link promocional que irá durar das 8 da manhã até as 23h59 deste domingo, amanhã, dia 12 de julho, está no grupo de informações aqui na descrição e no comentário fixado, certo? Somente quem estiver neste grupo de avisos é que terá acesso ao link promocional de lançamento, certo? Com um desconto bem alto que será oferecido somente para os membros iniciais da plataforma, certo? Somente para a turma do Coruja. Todos vocês vão ter as aulas semanais somente com os ouvintes do canal, porque só estou anunciando inicialmente essas aulas para vocês aqui do canal. Então vocês vão estudar inclusive sobre termos da comunidade, Longhousing, Luxmaxing, Cope. Vão haver menções a esses termos, certo? Então lembrando, amanhã às 8 da manhã começam as inscrições e às 7 da noite haverá a live, certo? Para explicar sobre a The Last Word. Agora vamos ao vídeo. Nós temos aqui o que parece... Eu não sei se é a primeira, eu acho que já recebi uma outra doação de um cara dessa idade, mas que eu me lembre é a primeira doação de um geração alfa, cara, uma das gerações mais ferradas da história. Porque esse nobre aqui, ele é praticamente da geração alfa, né? A geração alfa de 2009, 2010 até 2025. Então esse nobre aqui é do final de 2009 e ele tem uma sensação que muito geração Z também tem, principalmente a geração Z mais jovens, mas é algo que a geração alfa, principalmente os homens da geração alfa que estão chegando na fase adulta, podemos dizer assim, é que assim, ele está chegando na maioridade, vai completar a maioridade agora no fim do ano, e essa sensação já pega a geração Z há alguns anos, tá? Que é essa sensação de o tempo está correndo e eu estou parado. Eu não tenho sentido na vida, eu não sei o que fazer... O óbvio para mim é só ganhar dinheiro mesmo e continuar consumindo, mas eu não sei para que eu sirvo, eu não tenho nenhuma vocação, eu não sou bom em nada. Eu não tenho amor, paixão, não é? Na verdade, eu não tenho paixão por nada. Eu não tenho paixão por medicina, por odontologia, por veterinária, né, que geralmente as pessoas tendem a seguir essas paixões em seus cursos superiores. Então, parece que a geração alfa está chegando nesse ponto, que parece que é uma crise. Sabe a crise da meia-idade, né, dos 35 ou 40 anos? É aquela crise de identidade que bate num homem que, do nada, ele olha para trás e fala, caralho, eu não construí nada. Agora eu quero me reinventar. Aí, isso é muito explorado nos filmes americanos. E aí o cara ele monta numa Harley Davidson, aí o cara começa a fazer mochilão pela Europa, né? Tudo bem, eles têm grana pra isso. No Brasil é mais complicado, né? Mas tem até filmes sobre isso, tipo Se Beber Não Case, aquele também dos caras que decidem reabrir um clube de moto que eles tinham e rodar o país em cima de Harleys, enfim. Se explora bastante essa crise na mídia, só que agora está surgindo uma crise ainda mais recente na vida dos homens. Normal, né? Parece que as crises no mundo também, as crises econômicas, humanitárias, enfim, elas estão acontecendo dentro de períodos mais curtos, né? Em ciclos mais curtos, e isso parece que está também afetando a vida pessoal das pessoas. Meio redundante isso, mas enfim. E eu vejo muitos jovens, cara, de 15 a 25 anos, que é uma janela de idade bem grande, né? Já com essas preocupações, em especial homens. Beleza, vocês já devem saber o óbvio, né? Isso é muito estimulado pela hiperexposição a redes sociais e à vida de outras pessoas. De fato, o acesso à tecnologia e à era da informação não só deu acesso a esses exemplos extremos, e exemplos extremos são os que mais chamam a atenção, como também deu acesso a certas anomalias que nunca existiram na história humana, a não ser que você nascesse em berço de ouro, que é um moleque milionário com 25 anos, entendeu? Marketing digital, criptomoedas, startups, não é? E, novamente, a mídia em geral, até a mídia tradicional,
gosta de ficar mostrando esses extremos porque chama bastante atenção. Então, um moleque de 16 anos, que eu acho que ele estava envolvido no aplicativo do que mesmo? Eu acho que é a Waze, né? O aplicativo da Waze lá, ele estava envolvido, e aí ele ficou milionário com pouca idade. Aquele Tomé Marcos, que eu lembro que eu acompanhei ele na época do canal, inclusive do tiozinho da cara amassada, pô, o Bruno Diglio, né? Que entrevistou ele, é o milionário brasileiro mais jovem, com 17 anos. E aí você pensa, o que esses caras têm que eu não tenho? Se eles são capazes, eu também sou. E aí você olha pra esses caras e você vê realmente que eles não têm nada de necessariamente especial. Eles não são sobre-humanos. Eles são humanos como você. E aí você pensa, pô, se ele é capaz, eu também sou. E aí você acaba meio que exigindo muito de si. Obviamente, isso vai afetar as meninas, no caso, mulheres, enfim. Mas na questão da aparência, na questão de conquistar, não coisas por si só, mas que as pessoas deem a elas, né? A questão da atenção, homens que oferecem vidas de rainha, sabe? Serem amadas e valorizadas pelo que elas são. O homem, ele naturalmente sabe que ele não vai ser amado e valorizado pelo que ele é, não é? Ele simplesmente não tem uma boquinha sem dente toda babada no meio das pernas, né? Que solta melzinho e que é quentinha. Ele não tem um carocinho na barriga dele que dá pra botar um guri, né, pra fora. Então ele já sabe que ele não vai ser amado pelo que ele é, né? Ele vai ter que produzir alguma coisa. E se ele quiser chamar a atenção de mulheres, ele vai ter que ser foda em alguma coisa e ter status social, né, que gere esse tipo de atenção. Só que por regra de concentração, cara, você só vai ser mais um Silva, tá? Cuja estrela não brilha, inclusive. Só que aí é que tá, entendeu? Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Eu sei que é fácil falar, mas não é tão importante assim. Claro, depois que, se você, obviamente, passar pelo grande filtro do darwinismo, né, e não se churrascar, inclusive vamos falar sobre auto-churrascamento mais à frente neste vídeo, já que o Teu Cu Me Adora tocou nesse assunto. Se você simplesmente deixar com que a vida passe, você amadureça e seu cérebro se forme totalmente, você aos poucos vai buscar uma vida mais pacata, menos problemas na sua vida, menos atenção, você vai preferir até ganhar menos para ter uma vida mais monótona, por incrível que pareça, você vai começar a se tornar mais caseiro, tu vai querer uma vida mais previsível, tá? E isso é uma coisa que acomete até os mais famosos, os mais ricos e famosos. É porque vocês não veem, tá? Vocês só veem os que continuam na mídia durante décadas. Mas sabe aquele famoso que fez uma série, um filme que estourou e tu nunca mais viu o desgraçado? Um exemplo disso é o Aaron Paul lá do Breaking Bad. Ele fez o Breaking Bad, eu acho que ele fez mais alguns outros papéis ali depois, alguns antes também, ele fez até o filme do Need for Speed, né? Depois o cara sumiu, meu irmão, sumiu. Michael Imperioli também, da série Sopranos, sumiu depois de Sopranos. E aí você se pergunta, onde estão esses desgraçados? E você joga o nome deles no YouTube, por exemplo, e você vê que eles foram pro cu do mundo, no meio do mato, pegaram os royalties, ou se eles foram espertos, né? Eles escolheram um salário menor, mas royalties pelas séries que produziram. Acho que o Michael Imperioli pegou royalties de Sopranos e ganha até hoje. Sei lá, cara, ele trocou por 1%, sabe, da arrecadação da série, mas Sopranos continua ganhando até hoje nos streamings. Então o cara faz um papel, na época ele ganhava, sei lá, $10 mil por mês, mas tinha 1% dos rendimentos da série vitalício, tá? Para o resto da vida. E aí tu vai ver a casa dele, meu irmão, virou um senhor feudal. Virou um senhor feudal, né? Eu até falei que eu queria virar um senhor feudal assim também, e aí muitos caras entenderam errado, achando que eu ia virar um fazendeiro. Ah, que eu ia ter que cuidar de animal. Ah, que eu ia ter que, arar a terra. Porra, vocês estão com a mentalidade... Bochileiro tem essa mentalidade de 1800 porque o país não é industrializado, ainda é extremamente agrário. E o caipira brasileiro médio, esse ainda tá na enxada, né? Mas você vai ver no primeiro mundo, e era isso que eu tava falando sobre virar um senhor feudal, né? Eles têm uma casinha, cara, isolada, perto de uma cidade pequena. Eles têm poder de compra extremamente alto, então eles têm capacidade de abastecimento ali, vindo dessa cidade pequena. Ah, mas ele não é realmente um sobrevivencialista, porque ele ainda depende do Estado. Mas tipo, botar uma placa solar na casa é a coisa mais fácil do mundo para essa galera. Ter um abastecimento de água de uma nascente também é muito fácil, até mesmo poço artesiano. E no caso, se ele quiser ser um sobrevivencialista raiz, veja lá o canal do Lucas, do Viajante, né? Que também tem o canal YouTube Sem Mimimi e Preguiça Artificial. Esse que eu conheço, o cara deve ter mais canal aí. Ele tem a criaçãozinha de tilápia dele que ele falou, mas ele tá socando alimento desidratado, né, enlatado no bunker peel dele. Então, em caso assim de altíssima calamidade e falta de abastecimento,
A grande verdade é que provavelmente você vai depender mais de alimento de altíssima durabilidade do que de animais, tá? Tu vai depender mais de enlatados, de carne desidratada, sabe? De comida desidratada em geral. Tu não vai depender de bicho, tá? Porque bicho é difícil de alimentar, é difícil de cuidar e depende de um monte de coisa que, com falta de abastecimento, tu não vai conseguir manter. Mas enfim, tô saindo pela tangente. O ponto é justamente esse, que conforme você vai ficando mais velho, tu vai querendo sair de cidade, tu vai querendo ficar na sua, numa casinha menorzinha, isolada, ter cada vez menos contato com gente, principalmente se você for um esquizoide. E sinceramente, você depois vai percebendo, você vai sentindo falta daquela situação que você tinha quando era mais jovem. Eu sei que é clichê, tu vê quando você é criança, adolescente, você vê os mais velhos assim, te falando, poxa, eu queria voltar a ter a sua idade, aproveita que não dura muito e tal. E eles estão falando a verdade, tá? Você talvez esteja imaginando, pô, mas esses caras, se eles tivessem a minha idade, eles acham que estariam comendo todo mundo, né? Que eles estariam na esbórnia, na sacanagem, com 17 anos, porque muitos desses velhos aí, o pau nem sobe mais, entendeu? Eles já estão cheios de problemas com pensão, com divórcio. Eu não sei o que é pior hoje, né? Você ter uma mulher enchendo o teu saco e gastando o teu dinheiro e ainda sendo sua esposa e ainda morando na tua casa, ou você perdendo 50%, 60%, 70% do que você ganha para um outro marmanjo criar o teu filho dentro da tua casa, comendo uma mulher que um dia, entre aspas, muitas aspas, né, foi sua. Mas pelo menos você consegue morar sozinho e ter um pouco de paz. Tem homem que reclama de um lado e reclama do outro. Tem homem que fala, porra, eu prefiro hoje ser separado da minha mulher e ter um pouco de paz mesmo gastando um monte de dinheiro. E tem cara que fala, caralho, minha mulher, minha ex-mulher, né, ainda assim não me deixa em paz. Ela ainda fica enchendo o saco sobre a educação do Enzo, sobre pegar o Enzo na escola, sobre o Enzo teve problema na escola com nota que não sei o quê. Então assim, é uma merda de todos os lados, né? E aí tem muito jovem que não sabe, pelo menos ainda, que, quiçá, com um certo tempo ele vai começar a invejar a vida que ele leva hoje, como é o caso de uma das últimas doações do canal, que muitos de vocês, obviamente mais velhos, perceberam que o cara estava vivendo no paraíso, né? E eu percebi também, eu só não falei isso. O vídeo foi o de 6 dias atrás, que é Por isso que homens não querem ter filhos. Onde um moleque, mais ou menos dessa idade, 20 anos na verdade, geração Z, morava no interior, numa área isolada, e ele ganhava seus 5 mil com marketing digital, morava só com uma mãe, e basicamente a vida dele era punheta e videogame. E o pior, cara, assim, obviamente, quando se é jovem, você quer viver mais do que isso, e não dá pra simplesmente dizer pro jovem, meu amigo, você está no paraíso. Não dá porque nós... os caras que dizem isso, eles já viveram a juventude deles. Eles já experimentaram e sabem agora o que querem, né? Agora eles querem sossegar. A coisa do homem é bem assim, né? É aquela coisa do Júlio Zévola do Homem Solar. O Sol, ele tem o arco, né? Literalmente, ele faz um arco no céu. Então ele tem aquela jornada do herói. Ele nasce ali, meio timidozinho, aí às 9 da manhã ele começa a ficar forte. Tanto que dizem até que não pode tomar sol por conta dos raios UV entre as 9 da manhã e as 3, 5 da tarde e tal. Mentira. Aí o sol brilha forte, ele tá lá no céu, cheio de energia, pá. E aí depois ele só quer ficar na moral. Inclusive, o momento de mais contemplação pro ser humano é o momento do pôr do sol, né? Onde você vê aquela paisagem mais... que inspira até mesmo sabedoria. Então, tem toda essa arquetipificação do homem no sol, onde o sol do fim da tarde é aquele sol mais velho, né, que inspira mais sabedoria, mais calma, você admirar ali, contemplar e tal. Tem, obviamente, uma questão criacionista aí também, até cristã, teológica, enfim, mas eu não vou entrar nesse assunto. Eu tenho um vídeo lá na Corte das Corujas chamado O Homem Solar e a Mulher Lunar, onde eu explico essa arquetipificação entre homens e mulheres do ponto de vista evolista. Então o homem, quando ele chega a uma certa idade, ele quer justamente isso, né? Ele quer sossegar, cara, ele quer uma vida óbvia, previsível, de cotidiano, e não quer nem ver gente. O melhor exemplo disso é o canal do Tiozão Migtal, né? Caralho, a vida do Tiozão Migtal foi recheada de sexo, drogas e rock and roll, literalmente, né? Vocês vão no canal dele, eu acho que ainda tem os vídeos dele lá da época que ele tinha banda, que ele foi para os Estados Unidos, cheirava pó pra caralho e não mente sobre isso, ele é aberto sobre isso.
comia mulher pra caralho, aí pegou doença, ele falou sobre a questão dele ter pego, acho que sífilis ou uma parada dessa, né? Alguma doença no peru, e aí ele não conseguia se livrar, e ele teve que fazer jejum de 30 dias pra conseguir se livrar, onde ele foi pra um retiro nos Estados Unidos, inspirado pelo Osho, né? E aí ele conseguiu se livrar era inflamação, ele tinha uma inflamação gigantesca no corpo dele por conta da alimentação rica em carboidratos. E depois que ele saiu disso, meu irmão, a vida dele mudou da vida pro vinho, né? Ou melhor, da água pro vinho. Comendo só carne agora, uma dieta paleolítica, né? Low carb, zero carb. Mora na roça, porra, não vê praticamente ninguém, um esquizoide nato. Faz as lives dele lá, os vídeos dele no CHI, né? Que é tipo a Corte das Corujas, é o Clube do Homem Independente, no caso dele. Fica na dele, na moral, fez os vídeos dele migtal sobre mulher, sobre relacionamento, sobre masculinidade. Agora ele fica na parada dele mais meditativa, mais sobre uma questão de controle psicológico, autocontrole psicológico, né, e tal. O canal dele é muito bom, cara. Me inspirou bastante na época, porque ele foi um dos canais que me inspiraram a criar o meu conteúdo. O nome do canal dele é Tiozão, tá? E eu acho que os vídeos que vão mais interessar a vocês são os vídeos antigos dele. Aí é só você entrar no canal dele, bota Tiozão Migtal aí que vocês encontram, e bota lá em vídeos mais vistos. Aí vocês vão ver. E tem muito vídeo que ele tirou do ar também, que era foda, muito bom. Né? Ele passou desse arco. Tipo o Pleiter, né? Que teve o arco do Kodama, o Angry Fox Pilgrim, né? Do canal Angry Fox Pilgrim. Enfim, infelizmente nós perdemos grandes criadores aí, tanto como o Trunks, pelo menos da época, né? Dos Migtals mesmo. Perdemos o Raccoon e tal. O único que a gente não perdeu mesmo da Era de Ouro é o Dom Sandro, né? Porra. O velho tá firme, tem que respeitar. Mas enfim. Tu pode perceber que depois dos 35, o cara ele fica querendo justamente essa vida, né? A vida de incel de quarto. Obviamente não é aquela vida de ficar na frente do computador, até mesmo meio com pensamento derrotista, jogando videogame. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque você pega os velhos assim que já se aposentaram mesmo, os boomerzão. Aqueles que se aposentaram, né? Eles não fazem muita coisa senão assistir TV. Né? Tu pega teu pai, se você tiver uma idade também próxima da minha, ou teu avô. Caralho, não faz porra nenhuma mais. Se aposentou, não faz mais nada. E, cara, vou te ser sincero, meu pai não construiu nada, não. Ele viveu, e muitos boomers são assim, tá? Viveram as sombras da herança do Silent, da geração anterior a deles. Então, boomer é muito soberbo, né? Vamos convir que boomer é muito soberbo. Eu não gosto de boomer, eu tenho um certo anti-boomerismo, não ao boomer em si, mas à cultura da geração deles. Não ao velhinho ali, não ao meu pai ou qualquer outro velhinho específico, mas à cultura da geração. Porque muitos deles são extremamente soberbos e eles ficam dizendo: essa nova geração não quer nada com nada, não constrói nada, não faz nada, não sai do quarto, é preguiçosa e tal. Eles têm até algum ponto nisso aí. Eu não vou mentir que realmente as novas gerações são preguiçosas, mas isso tem a ver também com a baixa resistência e a frustração que veio por conta de diversos problemas aí, muitos deles criados inclusive pelos boomers, mas eu vou chegar lá. A questão é a seguinte, é que, beleza, tem muito boomer que construiu muita coisa, tá? Mas a grande parte deles era só mais um Silver que a estrela não brilha também. E basicamente transformou recursos da geração anterior em algo que eles pudessem controlar. E aí era um terreno que o pai já tinha, né? Ou então ele vendeu esse terreno e aí conseguiu montar uma aposentadoria em cima disso. Uma empresa que o pai já tinha. Os casos de superação de boomers assim, é tipo esse caso do Silvio Santos, né? Tem muita gente que acredita que o Silvio Santos realmente era camelô. Porra, irmão, judeu pobre. Onde tu já viu esse negócio de judeu pobre? Não, judeu começou como camelô. Foi era mascate, e aí comprou uma emissora com trabalho. Porra, não dá pra acreditar muito nisso não. Tipo, beleza, eu posso estar falando merda? Posso estar falando merda. Realmente ele pode ter começado como camelô, mas eu nunca vi uma comprovação disso, sabe? Eu não sei, cara, isso cheira muito a propaganda. Cheira muito a propaganda isso aí, mas enfim. Tu pode ver que a maioria dos boomers tem o que tem hoje por conta de herança. A grande verdade. E é exatamente por isso que as novas gerações não têm quase nada.
E aí os boomers, eles acreditam que as novas gerações têm muita facilidade. Ah, olha aí, moleque de não sei quantos anos tá ganhando 10 mil em concurso público. Eles gostam de usar algum familiar assim, né? Por conta daquela competição. É porque boomer tem muito irmão. Silent teve muito filho, né? É aquela história, não tinha TV na época, então eles viviam transando. Tinha muito filho, então boomer tem muito irmão. E aí eles viviam naquela competição pra ver quem seria o menino dos olhos do papai que realmente tinha dinheiro, que realmente tinha propriedades e quem ia receber a maior fatia da herança. Então os boomers, eles têm muito esse estímulo de eu tenho um familiar que tá melhor, um que tá pior, essa coisa, essa intriga familiar, né? Tu pode ver que tu cola com um boomer pra conversar sobre alguma coisa, ele sempre vai dizer alguma coisa sobre um irmão, sobre um tio, sobre um primo, sobre um parente. Muitas histórias até que são boas, mas você encontra ali algum tipo de rancor, um ressentimento, uma inveja ali, sabe? Uma motivação baseada em pelejas familiares. Pois é, o boomer ainda teve família unida, né? Ele ainda pegou essa coisa da família nuclear, grande e numerosa. Aí, tentar isso nas novas gerações é complicado, por diversos motivos. Aí vem o Renato Moedo falar, a verdadeira riqueza é uma família grande e numerosa. De fato, mas assim, tem seus problemas também, né? Guerra por herança, intrigas, mentiras, inveja. Novamente, né? Leiam os romancistas brasileiros, histórias baseadas em fatos reais e outras nem tanto, mas que ainda exprimiam bastante a realidade do país, né? Novamente, Guimarães Rosa, Machado de Assis, um dos melhores, né? Jorge Amado também, brasileiro muito bom, José de Alencar, Lima Barreto, Aloysio de Azevedo. Cara, leiam os romances desses romancistas, você vê ali a história do Brasil, a história não do Brasil, mas do brasileiro, a história da cultura do brasileiro, basicamente em novela, né? Só que em forma de conto. E aí como é que ficam as novas gerações que não têm nada e não são felizes? Na verdade, alguns até são felizes. Esses seriam os hedonistas, como eu falei. A geração Z e a geração Alpha também está seguindo nesse ponto. É dividida entre dois, os covardes e os hedonistas. Teoria essa do Pleiter Pontes, né? Vou dar os créditos aqui a ele, a gente estava até conversando sobre isso. O covarde é o It's Over, né? O cara que ele é derrotista e ele não quer fazer nada, ele é preguiçoso, ele só quer deixar a vida rolar. O problema nem é esse, o problema é que ele gostaria de viver uma vida diferente. Ele gostaria de ter acesso a uma vida vibrante, né? Uma vida social, cheia de vida e consumir, viver, experimentar. Ele gostaria disso, de mulheres, de recursos, de viagens e tal, mas ele não tem coragem de sair do quarto. Já o hedonista, ele tem coragem, mas ele não quer construir nada também. Tá? Ele só quer consumir. Então ele é o cara que vai comprar curso de sedução, é o cara que ele vai meter o shape, tomar veneno e vai morrer com 24, tipo Ganley. Parece que foi 22, né, cara? Acho que ele morreu com 22, caralho, um menino. No fim das contas, ambos vão ser Black Pill, né? O primeiro, ele vai ser aquele chudzão, sabe? O ocidente acabou, o mundo acabou, não dá mais pra ter nada nesse mundo. Eu até gostaria de viver diferente, mas tem algum problema com o mundo, a culpa é dos judeus, a culpa é de alguém. O Benjamin Netanyahu me sabotou e é por isso que eu não posso ter uma namorada. E aí, isso é muito comum na gringa, né? Os chudzões da gringa, eles adoram brincar com isso, até como forma de brincar com os exageros que eles têm. E o último, ele vai ser o Lux Maxer, né? O Black Pill Lux Maxer. Ele vai dar muito valor ao shape, ele vai ter uma vida mais vitalista, claro. Porém, ele também vai cometer extremos, né? Aí o mais extremo disso aí, de cada um nesse caso, seria tipo o Elliot Rodgers, o incelzão lá que churrascou umas mulheres e depois se churrascou. E o outro extremo seria o Clavícula, né? Do Lux Maxim lá, que fica dando madeirada na cabeça, no rosto, pra ficar com o queixo quadrado, fuma metanfetamina pra ficar seco, injeta parada no saco também pra estimular a testosterona, sei lá, o cara tá doidão. Então é isso que você vê na geração Z e geração Alpha, não é? A geração Alpha, ela tá fodida da cabeça, cara. Eu tava vendo lá no Twitter, a tal das crianças, como é que era mesmo? A primeira competição de farm de aura das crianças, lá em São Paulo. Aí eram os guri fazendo a putaria das mãos lá do 6-7, skip de toilet, e fazendo umas caretas e umas paradas dessa, entendeu? Fazendo cara de shed também, e dançando, dancinha de TikTok. Eu falei, caralho. Tudo bem, na minha época de criança eu também fiz muita merda. Eu também fazia umas coisas vergonhosas, mas não era baseado
em uma plataforma chinesa, né? TikTok, por exemplo. Tinha muita coisa que a gente via na mídia também, nos filmes e nos desenhos animados da época, mas tinha uma coisa muito mais... Tinha uma história por trás, sabe? Tinha um arco de desenvolvimento, tinha os homens que nós queríamos ser, os protagonistas que nós queríamos ser. Éramos influenciados também, mas parece que a influência das novas gerações é muito idiotizada, não tem propósito, não tem nada, não tem nenhum tipo de arco de desenvolvimento, não tem nenhum tipo assim de exemplo a alguém para ser, parece ser muito abstrato. Né? O que é que Six Seven significa? O que é que Skibidi Toilet significa? O que é que o Shed da cara quadrada significa? Né? São memes abstratos, sabe? Antes você gostaria, sei lá, de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, Power Rangers. Tinha organicidade e humanidade naquilo ali. Eram pessoas, eram personagens, né? Eles tinham uma história, algo orgânico. Mas Six Seven, Skibidi Toilet, Backrooms, o Moai, né? A cara de pedra lá do Shed. O que isso significa de fato, né? O que é que tem por trás disso? Nada. É absolutamente sem vida e artificial. Ou seja, é anti-espiritual, né? Não tem espírito nisso aí. Quando eu digo espírito, não estou falando de nada esotérico, nada religioso, nada disso. Eu estou falando de valores, né? Não tem nenhum valor, de fato, não tem princípios. É algo industrial, é algo artificial. Você sabe que aquilo foi criado à base de plástico, né? Então, de fato, as novas gerações estão sem espírito, estão desespiritualizadas. Novamente, não tem nada a ver com criacionismo, cristianismo, teleologia... nada disso. É realmente falta de valores. Coisas que fazem do ser humano humano, né? Estão desumanizadas, então tiraram até isso deles. Você não terá nada e será feliz. Então você... Porra, nem felizes estão, né? Essa é a mentira. Isso é moeda de Satanás, né? A mentira. Você não terá nada é a única verdade, mas você ser feliz é a mentira. Nenhum soma, né, daquele livro do Aldous Huxley lá, o Admirável Mundo Novo, você tem acesso. Talvez uma maconha, talvez uma droga assim, possa ser considerado tipo o soma lá do livro, mas não tem o mesmo efeito, né? Inclusive, livraço inspirou também muitas obras cyberpunk. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, recomendo pra caralho, um dos meus favoritos também. Não ganha de 1984, mas eu gosto. Engraçado que o livro é bizarrão. O livro já começa meio que numa ilha de Epstein, entendeu? Parece que descreve crianças de 7, 8 anos nuas assim num pátio, praticando uma Stephen King pill, né? Pra quem manja do que o Stephen King escreveu, por exemplo, no livro lá que inspirou Witch e a Coisa, tá ligado, né? É bizarro. E aí isso explica que a sociedade ali ela não tinha nenhuma moralidade sexual. Tipo, a promiscuidade ela era estimulada desde a infância. E aí você vai vendo a sexualização infantil acontecendo também nessas dancinhas de TikTok. Você vê que tá normalizando essas crianças com dancinha, sabe? Com roupa curta, se adultizando muito cedo, salve pro Felca aí, que no fim das contas não ajudou as crianças em porra nenhuma, né? Beleza, criou aquela polêmica da adultização ali, mas não ajudou em nada, necessariamente. Porque, tipo, caiu a marreta em cima do Ítalo Santos e o namoradinho dele lá, mas não caiu pra cima da mãe, que era a mãe que basicamente aliciava a filha e vendia a filha pro Ítalo Santos lucrar com a imagem sexual dela, né, da Camilinha lá. Bizarro, né, velho? É um termômetro da sociedade ginocêntrica, é a sexualização infantil, realmente. Aí já entra uma pio muito, muito mais pesada sobre como mulheres veem seus filhos, suas filhas em especial, como uma extensão de si, e do porquê você vai ver que nos censos os abusos infantis, assim, de familiares, parte mais da mãe do que de, às vezes, você imagina um tio, um pai, né? E que sempre que tem esses casos de pedofil, tem sempre uma mãe ali que foi negligente ou até conivente com o ato. Mas é um vespeiro, meu irmão, que pra tocar, assim, tem várias pílulas que é foda tocar. Como essa pílula e a pílula a rape pill, né? Porque eu tava até conversando com a galera da corte, mas eu falei, não vou nem... Deixa, não vou tocar nesse assunto. Mas como eu estava falando, despiram as novas gerações de toda e qualquer espiritualidade orgânica. Repito, de valores reais. E agora elas se sentem sem sentido, sem lugar para ir, sem propósito e até cogitando o autochurrascamento com muita frequência, porque o corpo sem esse espírito, ele perece, né? Ele quer morrer mesmo.
E aí nós entramos num assunto muito mais pesado, que é essa tendência suicida de novas gerações. Cara, é muito comum isso aí, tá? É muito comum de abaixo dos 30 ter gente que já imaginou isso, que já pensou isso, mas não é aquele tipo de pensamento que eu já tive, do tipo, porra, se eu morrer aqui agora, hein? Pra onde que será que eu vou? Como é que meus pais vão se sentir? Pô, será que minha mãe vai ficar triste? O que será que tem depois da morte, né? Será que é o descanso eterno? Esse tipo de pensamento eu já tive desde moleque. Não, é um papo bem mais sério mesmo. É cogitação de se churrascar, entendeu? É tipo, se tivesse uma arma aqui agora, eu puxava o gatilho. É um negócio bizarro. Antes de entrar nesse assunto, como é um assunto muito sério, já vou dizer a vocês, se você tem algum problema com a sua vida, ou com falta de propósito dela, ou sem sentido, você sente que a sua vida é sem sentido, que você não vale nada, que você não é importante e que ninguém ligaria se você morresse amanhã e por isso não faz diferença se você vive ou morre. Se você também tem problemas com procrastinação, se você tem problemas com vícios, principalmente vício em pornografia ou em drogas ou jogos, se você sente que sua vida está presa num ciclo que você não está conseguindo largar, você quer largar, mas você não está conseguindo largar, eu vou lavar as minhas mãos por desencargo de consciência e dizer que eu não sou competente para lidar com isso, até para não me sentir culpado caso eu fale alguma coisa que leve a alguma merda, né? Recomendo a vocês o canal e o acompanhamento psicoterapêutico do Plaiter Pontes, o produtor de conteúdo da comunidade que antes operava como Kodama do canal Angry Fox Pilgrim. Vocês devem lembrar dele, quem é da mais antiga, um cara que me inspirou inclusive e hoje é meu amigo pessoal. Tem me ajudado muito em questões espirituais e também na produção de conteúdo aqui com vários insights excelentes, e ele tem um processo focado na mente masculina em especial, cara, que é rápido, focado, eficiente e acima de tudo acessível, tá? Tem várias formas de viabilizar o serviço dele, que é focado na mente masculina e não tem essas paradinhas de desconstrução, neomarxismo, pós-modernismo, porque ele sabe muito bem que isso é merda e você não vai virar freguês dele, você vai fazer o acompanhamento por tempo determinado e resolver o seu problema. E não se preocupe, porque se ele não souber ou não puder resolver o seu problema, ele nem te aceita como cliente. Porque cliente insatisfeito é review negativa, não é? Então, recomendo a vocês no link da descrição e do comentário fixado. Agora podemos seguir o assunto. Qual o problema real das novas gerações, ao meu ver? É que eles não se sentem importantes. Eles sentem que são descartáveis e que ninguém precisa deles. E eles sentem falta de uma estrutura. Não se convença dos caras da comunidade que vão dizer bem assim: ah, mas você é só um mimadinho, ou talvez um carente que precisa de alguém para se sentir importante e tal. O cara, ele tá dentro de uma comunidade, que é essa daqui da Machosfera, que oferece a ele essa estrutura. Ou ele é um criador de conteúdo, que ele tem essa estrutura. Por exemplo, eu encontro essa, entre aspas, necessidade, um pouco dela, também dentro da minha produção de conteúdo. Eu, inclusive, iniciei a minha produção de conteúdo porque eu precisava falar, porque eu queria falar. E até hoje, o espírito do meu canal, podemos dizer assim, é ser uma meditação no estilo Marco Aurélio, né? Os livros que hoje, posteriormente, foram nomeados de Meditações de Marco Aurélio, era um diário dele. Ele escrevia aquela parada porque ele queria reler, né? Tanto que a frase mais famosa é aquela do Memento Mori. Você é só um homem, né? Então ele repetia isso. Não deixe a glória de uma batalha vencida ou a adoração de pessoas que dizem que você é um deus, né, por ser um imperador, vencedor de várias batalhas, acreditarem que fazendo você acreditar que você é imortal. Porque uma facada nas costas, né, uma cutilada ali, um corte na garganta, podendo vir até mesmo do seu filho, do seu servo mais leal, vai te matar igual qualquer outro soldado que morreu em seu nome. Então o meu canal ele continua com esse caráter, né? Um caráter de meditação que eu compartilho. Mas toda a estrutura que eu ofereço, na Corte das Corujas, por exemplo, na seção de comentários e tal, nas lives que eu faço com outros criadores de conteúdo, me oferecem um pouco desse propósito. Obviamente não é tudo. Eu tenho outras questões na minha vida também, meus familiares, alguns poucos amigos, pessoas com as quais eu tenho uma interação. Isso me ajuda a ter propósito na vida. E provavelmente sem isso eu também ia querer me churrascar. Para ser sincero, eu também sou humano, né? E o corpo, ele sem essa necessidade de existir, ele definha. Você sente mesmo uma necessidade de morrer, porque você não tem mais propósito, né? Você não sente que você precisa existir.
E eu não vou entrar em pontos de vista criacionistas ou teológicos aqui, tá? Você pode absorver essa mensagem do ponto de vista materialista também. Você não precisa ser cristão. Você pode ser ateu ou agnóstico. Inclusive, eu não quero que o meu canal... Vocês sabem que agora eu me converti ao cristianismo, mas eu não quero que o meu canal vire de pregação, evangelho ou nada do gênero, né? Eu declaro a minha fé, mas nem por isso eu quero que o meu canal ele seja somente para o público cristão, porque a minha conversão foi recente, eu estou estudando ainda e não quero cometer heresias, já devo ter cometido várias, né? Peço perdão por isso, mas eu não quero cometer mais, né? Então eu fico na minha. Inclusive a Bíblia até recomenda que o neófito fique caladinho enquanto ele está estudando. Mas enfim, perceba que até o lado mais hedonista das novas gerações, não estou dizendo que a nova geração é mais hedonista do que as outras necessariamente. Os boomers eles foram bem hedonistas também. Talvez até mais, porque eles tinham mais potencial para ser hedonistas, né? Mas eu tô falando do lado mais hedonista das novas gerações, eles também buscam algum tipo de estrutura. O Clavícola, que é o exemplo máximo do lado hedonista das novas gerações, o cara deve ter uns 20 e poucos anos aí, ele buscou toda essa estrutura, né? Agora ele tá querendo ter filho, então ele tá parando mais com as drogas, ele tá fazendo um tratamento pós-ciclo e reposição hormonal, porque o cara estava literalmente castrado, tá? No sentido, assim, reprodutivo. Ele estava estéril de tanto que ele abusou hormonalmente do sistema endócrino dele no geral. Daí ele tá querendo ter filho, e todas as baladas que ele fazia lá na Kik, né? Ele foi pra Kik porque ele foi banido do YouTube. Ele foi de tal forma banido do YouTube que o vídeo que eu postei da mulher dando tapa na cara do Clavícola foi retirado do meu canal, porque o Clavícola ele não pode aparecer, entendeu? Cortes dele, inclusive é difícil você encontrar esses cortes no YouTube, porque cortes dele não podem aparecer no YouTube. É que nem o Monark, cara. Se ele aparecer no canal de alguém, uma live e tal, o canal só pode sofrer problemas. Os senhores aceleracionistas banem essa gente, né? Essas pessoas que não vão a favor das narrativas e tal. E que, claro, chamam atenção suficiente. Por isso eu fico aqui na minha, voando abaixo do radar, né? Vamos ficar na moral. Mas o Clavícola, você vê que até hoje, eu não sei se ele faz ainda, mas eu nunca acompanhei ele de verdade, mas eu via que ele fazia lives alugando boates, levando um monte de mulher, amigos, e tinha segurança, às vezes tinha até presença de famosos, né, artistas ali que iam cantar músicas e tal. Ele tava muito rico, ainda tá, né? Então ele buscava essa estrutura, parecendo, sei lá, o Jesse Pinkman, sabe? No Breaking Bad, o Jesse Pinkman, ele tá com todo o dinheiro que ele ganhou ali vendendo metanfetamina, mas o espírito dele tava quebrado por conta da morte bom, spoilers, né? Da Adriana lá, o Brock também, e de todo o sangue que ele derramou naquele arco dele de traficante. E aí ele tava tentando botar pessoas na sua casa, inclusive até mesmo deixando que as pessoas destruíssem tudo ali, pichassem a casa dele, porque ele estava em busca de alguma estrutura. Isso é muito comum nas novas gerações, até mesmo explorado em filmes e séries, como é o caso do Jesse Pinkman, que é uma geração Y. Você vê que ele tenta sempre buscar uma estrutura. Ele tentou retornar para a família, mas ele não conseguiu se adaptar. Depois ele tenta virar um pai solteiro não, um padrasto, né, com aquela Adriana e o Brock. Aí depois ele tenta voltar com os amigos ali, a galera da droga, mas também fica uma merda. Então o homem ele tá sempre buscando esse tipo de estrutura, algum tipo de ordem, uma hierarquização, e as novas gerações não sentem isso. Os senhores delas, os donos delas ainda existem, esses senhores aceleracionistas, mas eles são ocultos, eles são secretos. E eles trabalham mais na desumanização do que realmente na presença ali, que, por exemplo, um pai faz. O pai influencia, mas ele está presente. Por que você acha que esse tipo de conteúdo como o meu, conteúdos mais lo-fi, meio que de desabafo, entre aspas, ou storytelling, ou, entre aspas, conselho, tá ficando muito comum e muito famoso já há um tempo, né, entre homens? Porque os próprios homens eles estão em busca dessa estrutura. E geralmente, os que oferecem essa estrutura são os mais velhos. Os mais velhos eles receberam essa estrutura e agora eles têm como oferecer isso de alguma forma. Então tem um período da vida do homem que ele anseia por essa estrutura. A bandidagem do Brasil, que é muito forte por conta do narcotráfico, adora, por exemplo, esses jovens sem estrutura, com pai ausente. Porque o jovem ele passa por um período onde ele quer fazer parte de uma hierarquia. Ele quer até mesmo seguir ordens. O exército ele era para ser uma instituição que faria isso para os jovens, principalmente jovens sem pai, né? Porque o pai morreu ou porque o pai foi comprar cigarro.
Porra, eu lembro da época onde você ia... Eu não sei como é que é hoje, provavelmente não é. Mas na minha época, quando eu fui se alistar, ainda tinha aquele resquício. E eu queria servir, tá? Mas eu era menino bom. Eu tinha cara de menino bom. Eu tinha aquele... O bigodinho tava crescendo, então eu já ia barbeado. Eu fui com camisa social, né? Eu achava que... Pô, os caras iam olhar pra mim e falar, oh, esse guri aqui vai ser um bom cadete. Eu queria servir porque eu queria essa estrutura, meu pai serviu e tal, e ele falava que aquilo era muito bom pra sua carreira e não sei o quê, pra você virar homem, etc, etc, e eu fui nessa, né? Só que, na época, eles gostavam de chamar mais vagabundo, né? Mais guri com cara de vagabundo. Eu sou pardo, mas na Bahia, em especial, eu sou considerado branco, né? Porque todo mundo é preto. E aí olharam assim e falaram, moleque de família boa, esse daí não precisa ser ressocializado não, pô. Mas quando eles olhavam assim, porra, pretinho, magrelo, cabelo loirinho, pivete, aquele shape de lombriga do MIB, né? Aquele shape de arrastão. Sabe aqueles moleque magrelo que corre igual o vento quando tira o celular da tua mão na base da mão de elástico? Se tivesse uma tatuagenzinha, bigodinho fininho na régua, parceiro, virava cadete na hora. Hoje você nem vê mais, né? Hoje você não vê mais aquelas propagandas. Se você completa 18 anos esse ano e gosta de aventura e adrenalina, não sei o que. Não tem mais essas propagandas, né? Na TV aberta eu não vejo mais. Então meio que o exército, em gerações anteriores, ele meio que cumpria esse papel social de dar a jovens desamparados uma hierarquização, uma estrutura que esses jovens precisam para virar cidadãos funcionais e até mesmo uma questão espiritual, né? Dava ao jovem uma religião, dava ao jovem alguma estrutura para seguir, uma hierarquia, uma ordem, porque a grande maioria é enorme, né? A grande maioria é normezona e é incapaz de criar algo para si. E até certo ponto, todos nós precisamos desse tipo de guia, todos nós tivemos a necessidade de sermos educados, né? Tudo bem, você pode ser aí o independentezão e tal, que não precisa de nada, desapegado e pá. Você cria a sua própria lei, você cria a sua própria moral, você é foda. Mas você também já foi influenciado, não é? Você hoje pode se considerar um indivíduo independente por conta dessas influências. Então é um negócio que eu não sei como resolver, entendeu? Eu nem quero pensar em resolver isso aí, porque, já repito a vocês, a machosfera é boa em diagnóstico, ela é excelente em diagnóstico. Mas em prognóstico ela é uma merda. É uma merda. Prognóstico é uma merda. Porque geralmente a opinião é assim, né? E a machosfera é basicamente conteúdo de opinião. Opinião é boa pra fazer você pensar, mas se você seguir a opinião dos outros, nem sempre vai dar bom. E aí, por último, né? A questão de mulher. O homem jovem, ele tá cheio de testosterona. Ele quer transar, cara. Ele quer sentir prazer, né? Ele quer viver gostoso. Mas ele não tem traquejo. Ele tá em paralisia por análise. Não é? Ele paralisa também pela questão da análise. E isso acontece por conta dos diversos riscos. Não só riscos legais, não só riscos financeiros, não só riscos culturais. Eu diria culturais, vamos botar assim, sociais. Como, por exemplo, você sofrer uma humilhação, um envenenamento de poço, que é uma prática muito comum. Que a pessoa fala mal de você, sabe? Famosa fofoca. Mas riscos emocionais também. Que é você se sentir usado, você se sentir humilhado, você se sentir manipulado. E aí o homem jovem, eu não sei como é que é a questão da mulher, né, a cabeça da mulher, mas isso talvez seja unissex, né, talvez tanto os meninos e meninas das novas gerações, não meninos e meninas, né, eu vou botar a geração Z e alguns da geração Y aí também, então homens e mulheres, eles acabam por pensar assim, cara, não vale a pena. Então, eu acho que uma frase que resume muito bem as últimas gerações, não só em quesito profissional, mas também em quesito afetivo, ou até mesmo de fazer alguma coisa de suas próprias vidas, sei lá, fazer uma viagem, fazer um curso, né? Sair, ir para algum lugar, fazer uma coisa que se quer. Eu acho que o que resume as novas gerações é o cê é louco, não compensa. Então tem essa paralisia por análise, que é muito comum, por exemplo, dada diversas opções. Então existem também muitas opções as quais as novas gerações podem escolher. E aí, da mesma forma que você fica scrollando no catálogo da Netflix e não assiste nada, que foi onde começou esse fenômeno e de onde foi nomeado esse termo de paralisia por análise, ou o caso de um aplicativo de comida e tudo mais, você fica analisando as possibilidades. Será que ela é bonita o suficiente pra mim? Será que ela vai me achar bonito o suficiente? Será que ela vale a pena? Será que eu não encontro uma pessoa melhor? Será que isso e aquilo? Então, é uma geração que, obviamente, nasceu na era da informação e, como o nome sugere, é muita informação.
Então fica analisando e o tempo tá passando, né? E aí no fim das contas não faz nada, essa é a paralisia por análise. Aí isso afeta as mulheres e meninas, isso afeta os meninos e meninas, onde as próprias mulheres e meninas, elas têm muitas opções, porque os homens estão correndo muito atrás delas, porque o Brasil em si, né, por isso que ele é tão mangina, ele não tem outros hobbies, senão anestésicos sociais comuns, como o uso de drogas e sexo. Então você não vê muita gente praticando muito esporte, né, exceto futebol, mas futebol é barato. Mas você não vê, por exemplo, o que se vê em países de primeiro mundo, com jovens colecionando carros, ou fazendo rolês de carros, ou colecionando alguma coisa, e buscando outros hobbies que não envolvem mulheres. Então, eles têm essa válvula de escape, entendeu? Tipo, beleza, não tem mulher aqui, as mulheres estão muito exigentes, não sei o quê, hipergamia, pipipi, popopó, tá. Mas eu consigo me anestesiar em outras áreas. Eu consigo, dar um rolê de carro com os brothers, eu consigo fazer uma viagem pra Tailândia pra comer veveco. Eu consigo montar um PC gamer com alguma facilidade e me internar no quarto e zerar jogo atrás de jogo. Já o brasileiro, o latino em geral, né, ele é bem mangina. O brasileiro é mais mangina, mais até que o indiano, na minha opinião, porque o indiano, ele é mangina do tipo assim, eu quero sexo, eu quero buceta, eu quero transar. Já o brasileiro, ele é mangina do tipo, mulher é tudo. Mulheres são sagradas, mulheres são sacrossantas. Mulheres, elas são tipo de deusa coitadinha, né? Elas precisam da nossa proteção, mas elas também são provedoras de sexo e das melhores maravilhas do mundo. Então eu acho que o brasileiro ele realmente é mais mangina que o indiano. Porque o indiano ele vai assediar a mulher, ele vai passar a mão na bunda de mulher, ele vai chegar e tentar queixar um nude de alguma mulher em rede social, mas depois que ele conseguir isso ele vai embora, ele não vai ficar venerando ela como se fosse uma deusa, que é o que o brasileiro faz. Então o brasileiro ele parece que ele tem uma eterna sede, que na verdade é uma carência sexual que não é sanada nem com suruba, nem com os maiores extremos sexuais, tá? Daí, os jovens homens, vamos falar dos homens, né? Tem algumas mulheres também que elas se sentem assim, eu não mereço ser amada porque eu não sou bonita como a mulher que eu vejo no Instagram. Aí elas se comparam bastante também, né? Os homens, eles estão seguindo por um caminho muito parecido com a questão do Lux Maxing e a Black Pill. Parece que tá havendo realmente aí algum tipo de conversão ou até inversão de gênero, onde homens estão ficando mais parecidos com mulheres e mulheres um pouco mais parecidas com homens. Inclusive, essa é a agenda do transhumanismo, né? A transexualidade. Bom, não quero soar muito conspiracionista, mas vejam aonde foi feita a primeira cirurgia de transição de gênero da história humana, tá? Vejam que povo estava envolvido com isso. Apenas pesquisem. Vejam quem foi que escreveram os livros sobre transhumanismo e transexualidade, os primeiros. Quem eram esses intelectuais, entre aspas, de esquerda, né? Podemos botar de esquerda, mas é meio anacronismo dizer que é esquerda, porque naquela época não tinha essa dicotomia, mas as práticas da esquerda de hoje e as filosofias da esquerda de hoje, tudo vem dessa galera. E por que esses livros foram queimados? Apenas isso, apenas vou dizer isso. Então o plano é realmente fazer com que homens se preocupem com coisas de mulheres e mulheres se preocupem com coisas de homens. Então o cara ele fica pensando assim, será que ela vai gostar de mim? Será que eu sou o cara mais bonito que ela já ficou? Será que meu pau é o maior que ela já provou? Ela nunca vai gostar de mim, né? E até quando os caras eles internalizam, uma frase muito comum da comunidade é ela não é sua, é apenas a sua vez. Alguns eles entendem muito bem que isso é para não ser apegado, né? Outros, eles já falam isso de um ponto de vista derrotista, do tipo, eu nunca vou fazer ela me amar, nunca vou conseguir fazer ela me amar, ela nunca vai me amar, eu nunca serei amado. E aí vem os papos da atração genuína versus atração negociada, e aí vem os papos incel, eu não mereço, nenhuma mulher vai gostar de mim, eu sou estranho, e aí sim vai, né? Muitas das vezes é uma paralisia por análise também, onde o cara ele começa a se analisar demais. Ele fica muito autoconsciente do tipo, caralho, meu pau é pequeno. Por exemplo, o teu cumiador aqui tem 1,80. 1,80 é acima da média do Brasil. E ele diz, não sou muito alto. Cara, 1,80 é acima da média do Brasil. O brasileiro tem 1,74 em média. O brasileiro, cara, ser excepcional no Brasil não é difícil. O brasileiro médio, ele ganha menos que o teu cumiador aqui. Teu cumiador, ele tá ganhando R$2.000 por quinzena, né? Então por mês ele deve fazer uns 4.000. O salário médio no Brasil é menos de 4.000, entendeu? É 3.600 a 3.900, segundo o IBGE, né? O IBGE falou, a gente vai ter que confiar porque é a única fonte oficial que nós temos. O IBGE falou. Então assim, o pênis médio brasileiro é 14, 15 centímetros duro.
Coruja, como é que você sabe disso? Porra, todo mundo pesquisa, né? Todo homem fica curioso pra saber como é que tá, entre aspas, concorrência. O nível de escolaridade do brasileiro também é muito baixo, sabe? O QI do brasileiro médio é muito baixo. Então você realmente ser excepcional no Brasil não é difícil. Excepcional no Brasil, né? Então, novamente, em relação aos números, né, as estatísticas, o Teu Cu Me Adora aqui, ele não é abaixo da média, ele tá acima da média, com 17 anos, ganhando 4 pau. 4 pauzão inteiro só pra ele. Porra, tem 1,80 de altura, não tô com shape maneiro, não sei o quê. Irmão, você tá acima da média, tem 17 anos, sabe? Mas eu tô falando, né, estatisticamente. Agora vai explicar isso pra hipergamia. Vai explicar isso pra novinha média, né? Vai explicar isso pras mulheres do bairro, da cidade dele. Aí é outra coisa, né? Hipergamia não funciona na base da realidade. Mas você vê que tem muito caso do incel mental também, né? Além do incel de Stacy, que é um tipo de incel mental, temos o fenômeno do cara que ele se acha um merda, que ele tem uma autoestima baixa, que ele não tem nenhum tipo de autoconfiança, que ele não tem trejeito não, traquejo, que ele não sabe conversar com mulher, né? E quando eu digo saber conversar com mulher, não é necessariamente um curso que você tem que fazer. E olha que talvez, cara, sinceramente, aí você podem jogar pedras, mas eu vou ter que dizer isso. Alguns de vocês até se beneficiariam de um curso de conversar com mulher. Fazer isso eu não vou, nem me peçam, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Mas alguns de vocês são tão tapados, sabe? Que por mais que pra mim seja a coisa mais normal do mundo, como eu já falei, cara, mulher tem mais medo de você do que você delas. Mas alguns de vocês têm medo de mulher mesmo. Tem medo. E vocês têm que desbloquear isso na cabeça de vocês se vocês quiserem ter relacionamento com elas. Aí muitos também vão ficar naquela do não vale a pena. Até gostaria, mas não vale a pena. Porque sair da minha zona de conforto, procurar saber como é que é, ir pro mundo e não sei o que. Não vale a pena. Vou abrir aqui uma partida ranqueada e foda-se. O meu problema não é com o cara que ele vive a vida do jeito que ele quer. O meu problema é com o filho da puta que fica reclamando, entendeu? Ai, eu não consigo. Ai, não dá pra mim. Eu até gostaria. Ele gostaria, mas ele não faz. Porra, se você não quer e não faz, não tem problema. Tu pode dizer assim, eu não quero essa vida, eu quero algo diferente. E você está em todo o seu direito de viver a vida do jeito que você bem entender. Agora o cara que ele quer e vai ficar botando desculpa, porra, aí a mão fecha, aí dá vontade de dar uma coça. Então tem isso, tem muito cara que acha que é incel assim, true cell, né? Tanto que os próprios incels inventaram o termo true cell, porque, novamente, isso partiu da existência do fake cell. O fake cell é aquele que não tem problema de aparência nenhum, cara. Na verdade, alguns são até acima da média, como, por exemplo, o Elliot Rodgers que eu citei a vocês. Tu olha o Elliot Rodgers, cara, ele não tem problema nenhum. O cara, na verdade, ele é um normezinho. Em muitos países do mundo, ele seria um high tier norme, até mesmo um shed light, sabe? Nos Estados Unidos e pela Europa, ele seria um norme. Então, pro Brasil, muitos de vocês são norme, alguns high tier norme, tem até shed light. Isso aí eu vejo pelo próprio... Não façam isso, tá? Mas eu sei que no fim das contas vocês vão ser curiosos, então vocês vão entrar, por exemplo, no grupo de avisos lá do The Last Word, que eu citei, e vão ver a foto dos caras. Você vai ver que as fotos dos caras, tem cara norme, tem cara high tier norme, tem shed light, tem os incelzão feio pra caralho também? Tem, mas é Brasil, né? Mas a maioria é norme, tem muito high tier norme, então os caras não têm problema físico. É o fake cell, é o incel mental, é uma coisa na cabeça dele que ele tem que desbloquear. Isso se ele quiser. Se você não quiser, tá de boa, cara. Continua em qualquer vida que você esteja levando. Volcel, jogando videogame, seja lá o que for. Eu também tenho a minha vida aqui de Volcel. E tu não me vê reclamando que eu queria uma mulherzinha, que eu queria um relacionamento. Eu vivo tranquilo. Mas o problema é o cara que quer e diz que não consegue. Aí tu vai ver os problemas da vida dele. Tu analisa um pouco, tu vai ver que é tudo da cabeça do cara, velho. Porque tem gente que tá numa situação muito pior, meu irmão. Tem até perneta comendo mulher nessa porra. Umas pardinhas enormezinha também. Algumas high tier enorme. Stacy, obviamente, porra, Stacy é papo de artista da Globo, né? Loira do Paraná. Mas tem os caras que são normes, ou high tier normes, que pegam mulheres assim de uma boa aparência, sabe? É só ir no shopping, tu vai no shopping e você vê. Agora, eu não sei também como é que é o relacionamento desse cara. Se ele é humilhado por ela, né? Se ela, inclusive, alavanca a aparência dela sobre ele e, na verdade, ela fica, inclusive, mostrando, né? Exercitando em pequenas demonstrações de poder a capacidade dela trair ele.
que isso é muito comum. Tem muita mulher pernóstica e perniciosa que quando ela é muito mais bonita que o cara, ela sempre fica mantendo o cara ali meio que na rédea do tipo, se eu quiser trocar você ou se eu quiser trair você, ó, tem um monte de cara correndo atrás de mim. Cara, a mulher adora fazer esse tipo de coisa, tá? Quando ela sabe que tem algum tipo de vantagem sobre o homem, por isso que esse negócio de ficar comendo coroa rica, né, ser gigolô é muito humilhante. É muito humilhante, porque a mulher, quando ela encontra algum tipo de superioridade sobre o homem, por conta da hipergamia também, né, que a mulher ela gosta de ser inferior. A mulher gosta, inclusive a inferioridade as excita, tá? É uma outra pílula também que aí eu vou ter que explicar em outro vídeo, não é pra isso aqui. Elas gostam de se sentir inferiores, inclusive as narrativas sociais delas é de hiperinferiorização como uma forma de fantasia sexual. O feminismo, ele é sobre a inferioridade feminina, né? Elas sempre ficam dizendo que precisam de mais ajuda, porque elas são vítimas, porque isso e aquilo, blá, blá, blá. É uma fantasia intimamente sexual delas. E a natureza delas é essa. Então, se elas encontram um tipo de disrupção na natureza, uma anomalia, né, para a cabeça delas é uma anomalia, o homem inferior a elas, meu irmão, uma humilhação vem como se fosse um instinto, é natural, tá? Isso é claro, falando do conceito geral. Ah, coruja, mas a minha não é assim, minha mãe não é assim, minha esposa não é assim, ela me pegou na baixa, eu é diferente. Óbvio, a sua mulher é diferente, a sua mãe é diferente, a sua irmã é diferente, as mulheres que você respeita e admira na sua vida são diferentes, né? Eu não tô falando delas, tô falando do conceito geral. Então o cara ganha menos, o cara é mais baixo, o cara é mais feio, ou menos bonito. Porra, é humilhação brutal. Então eu não sei como é que são esses relacionamentos, né? Mas costuma acontecer esse tipo de coisa, mas os caras estão comendo. Aí vale a pena pra você? Tu tá disposto? Você tá disposto a correr os riscos legais? Você tá disposto a lidar com todas essas questões? Você tá disposto a procurar o diamante na merda, não é? Ou você só quer empurrar o peru e foda-se, né? E aí também, né? Você tá disposto a correr os riscos? Você tá disposto a performar para ter acesso à xereca, porque tudo é performance, né? Para o homem tudo é performance. Então é isso, você está disposto a isso? Então você tem que ver se a sua vontade é tão grande quanto ou maior que os problemas. E se não for, cara, é isso, você tem que aceitar. Eu até gostaria, mas vai ficar naquela putaria, né? Aí não pode também. Se ficar nessa putaria de até seria legal se. Aí vem as criações de fantasias e mundos perfeitos. Se ela fosse assim, se ela fosse assada, se a condição fosse a boa e não sei o quê. Aí é o waifuísmo, né? O próprio Teokumi Adora até falou sobre usar IAs como Janitor AI e a Gemini pra isso. Engraçado ele usar a Gemini, que a Gemini é cheia de restrição de conteúdo, né? O Grok é melhor pra isso. Muito melhor, inclusive. Então, muitos dos caras não conseguem separar a idealização do mundo real. No mundo real, esta porra não existe. Toda mulher tem problema, toda mulher tem defeito. Igualzinho a você, inclusive. A waifu ela pode ser funcional se você usar ela pra saber exatamente que tipo de mulher você quer. E aí você força isso no mundo, como eu expliquei a vocês, né? Mas se você ficar tentando procurar o waifu na mulher, tu tá fudido. Eu sempre falei sobre isso, porque gera um tipo de psicose, né? Um tipo de esquizofrenia afetiva, onde o que rola as maiores frustrações emocionais é nisso aí. O cara acha que a mulher vai ser de um jeito, porque ele projeta isso naquela idealização que ele teve, ele não desenvolveu. Geralmente quem tem essas projeções é o cara que não é waifuísta, pelo menos não é waifuísta praticante. Então ele não sabe qual é a mulherzinha que ele quer. Pelo menos não tem ela bem definida. E quando ele não tem ela bem definida, ela acaba facilmente se misturando com a mulher real. Porque ele não sabe onde termina a idealização da cabeça dele e onde começa a mulher real e vice-versa. Aí o homem ele tende a misturar as duas. Aí quando ela vai lá e faz alguma merda digna de ser humano padrão, aí ele começa a chorar, né? Dentro da cabeça dele ele começa a se frustrar do tipo, não era pra você ser assim, era pra você ser tão melhor do que isso, diferente, mas você jurou me amar, mas isso e aquilo, não sei o quê. Mas meu amigo, os seres humanos mudam, ideias mudam também, mas geralmente elas partem de um princípio comum, um princípio de valores e virtudes comuns, né? Mas então, aí já é outros 500, aí vocês vão ter que ver outros vídeos de waifuísmo aqui no canal. Vamos ficar por aqui neste vídeo de mais de 1 hora. Muito obrigado a você, Teokumi Adora, pela doação excelente assunto de vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo aqui com o Cruz do Carvalho. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.